A mortificação é melhor quando for suave e constante. Por São Francisco de Sales. A mudança de vida deve começar pelo interior. Diz Nosso Senhor: convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Meu filho, dá-me o teu coração. E, de fato, o coração é a fonte das ações. As ações são conforme é o coração. O Divino Esposo, convidando a alma para uma perfeita união, lhe diz: coloca-me como um selo sobre o teu coração, e sobre o teu braço. Pois quem abriga a Jesus Cristo no coração, tê-lo-á também em suas ações exteriores, representadas pelos braços. Se o nome docíssimo de Jesus estiver em teu coração, em breve passará para as ações exteriores, aos lábios, aos olhos, às mãos, tanto que poderás dizer com o apóstolo São Paulo: eu vivo, mas não sou eu já que vive, pois Cristo é que vive em mim. Enfim, quem ganhou o coração de um homem, ganhou todo o homem. Mas esse coração mesmo, pelo qual temos que começar a reformar o homem, precisa de instruções sobre o modo de se comportar quanto ao exterior, e é isso o que vou fazer, usando o exemplo do jejum. Se podes aguentar o jejum, fazes muito bem em jejuar um pouco mais do que a Igreja obriga, porque o jejum, além de elevar o espírito a Deus, reprime a sensualidade, facilita as virtudes, e aumenta os merecimentos. Grande proveito nos trazem nos mantermos na mortificação constante da alimentação, e de sujeitar o apetite sensual do corpo às leis do espírito. As quartas-feiras, as sextas-feiras, e os sábados, foram sempre dias que os cristãos antigos tinham como dias de abstinência. Imita-os de algum modo, segundo a tua devoção e o sábio conselho do teu diretor. Os jejuns longos e sem moderação muito me desagradam. O excesso desanima certas pessoas para as obras de caridade, como aconteceu com São Bernardo, que mais tarde muito se arrependeu de sua vida por demais austera. E observa-se muitas vezes, que por ter maltratado demasiado a sua carne no princípio, fica-se constrangido a poupá-la mais tarde. Teria sido melhor que se tivessem tratado com moderação e constância, e considerando os sofrimentos e trabalhos do seu estado. O jejum e o trabalho abatem e enfraquecem a carne. Se, pois, o teu trabalho é necessário e útil para a glória de Deus, prefiro que sofras o peso do trabalho do que o do jejum. É este o parecer da Igreja, que dispensa dos jejuns prescritos às pessoas que se ocupam muito com trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo. Se custa jejuar, também não custa menos tratar dos doentes, visitar os prisioneiros, confessar, pregar, consolar os aflitos, rezar, e outros exercícios semelhantes. E estas últimas mortificações são melhores que o jejum, porque, além de combaterem a carne, produzem frutos maiores e mais preciosos. Assim, falando genericamente, é melhor conservar mais forças corporais do que se precisa, do que esgotá-las mais do que é necessário, porque sempre as podemos enfraquecer, mas nem sempre as podemos restaurar à vontade. Parece-me que o que devemos fazer é observar aquelas palavras de Nosso Senhor a seus discípulos: comei de tudo o que vos for servido. Penso que é uma virtude muito maior comer, sem escolha, de tudo que nos apresentam, e conforme a ordem em que nos apresentam, seja ou não agradável ao nosso gosto, do que em escolher sempre o pior que estiver na mesa. Escolher o pior tem aparência de ser mais austero, mas em comer tudo o que nos apresentam existe menos vontade própria, renunciando-se não só ao seu gosto, como também à sua escolha. Em seguida, não é pequena a mortificação submeter em tudo o seu gosto, e sujeitá-lo a todos os pratos. E enfim, esta maneira de mortificação não é ostensiva, não incomoda a ninguém, e é inteiramente conforme à civilidade.
Aprecio a São Bernardo, por ter bebido certo dia azeite em vez de água ou vinho, do que se tivesse bebido de propósito água de absinto, porque este fato está mostrando que ele não dava atenção ao que bebia, e é exatamente nesta indiferença do que se bebe e que se come que consiste a perfeição daquelas palavras de Nosso Senhor: comei do que vos for servido. Devem-se excetuar, contudo, os pratos que fazem mal à saúde ou às funções do espírito. Numa palavra, sobriedade moderada e constante é muito melhor que uma abstinência austera, mas repassada de intervalos de grande relaxamento. Se você deseja ouvir mais episódios, visite o site espiritualidadecatólica.com. Obrigada.